No Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso deu prazo de 1 mês para o governo de São Paulo explicar sobre a instalação das câmeras corporais em policiais militares. Isso de acordo com os riscos de letalidade policial nas operações. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o Centro de Inteligência da Polícia Militar está levantando e analisando os dados, mas precisa de mais tempo. Vamos fazer uma nova rodada. Vou começar com o Ricardo Rous. Por que estados que têm uma taxa de letalidade ou uma taxa de homicídios muito mais elevada do que São Paulo, por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pernambuco, outros estados, ou que tem confrontos permanentes com vítimas de ações colaterais, como Rio de Janeiro, quando as vítimas colaterais, quando a polícia sobe o morro e troca tiros, não estão sendo indagados pelo Supremo Tribunal Federal. Por que especificamente São Paulo e se o Supremo Tribunal Federal tem dentre as suas atribuições definir estratégias de policiamento urbano? Capês, na minha opinião, o Supremo não está olhando, nem está sendo provocado a olhar em nenhum estado que seja governado pela esquerda, onde tem índices de violência e de combate, de enfrentamento entre a polícia e o bandido muito maior do que os dados de São Paulo, no caso da Bahia, por exemplo. Ninguém está olhando lá. Aí o Supremo não é incitado a se manifestar, não tem prazo e não tem, na minha opinião, ingerência sobre o governo do Estado. Não sei se é dessa competência do Supremo Tribunal Federal e legislar ou pôr o dedo em cima de como o Estado de São Paulo trabalha. O governador de São Paulo foi eleito diretamente pelo povo, deveria ter as suas autonomias regionais. Ricardo, para dar uma esquentadinha aqui no debate, o Diogo da Luz está querendo discordar, eu até convidaria a dividir a tela para você terminar de falar e ele já entrar. Eu quero um pouquinho já entra direto. Eu quero entrar já. Por que você discorda dele, Diogo da Luz? Eu acho que ele está falando uma coisa correta. Por que você está discordando? Quero te ouvir. Não é nem discordar da tese em geral, mas quando você diz que o Supremo Tribunal Federal não foi provocado a falar dos outros estados e por isso não fala, eu discordo totalmente. Acho que tinha que estar falando das polícias rodoviárias, principalmente, especialmente da Polícia Rodoviária Federal, que não precisa usar câmera. Cadê a lógica? Ah, mas é que faltou provocação. Então eu quero lembrar de um assunto que está muito em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Aquela moça que foi pega com drogas, entrando com drogas e mais algumas coisas na revista íntima, estão discutindo se é legal ou não a pena aplicada a ela, porque a revista não seria uma forma de obter prova. Perfeito essa discussão. A discussão era, deve-se condená-la ou absolvê-la porque a prova não é legítima. Mas, de repente, virou uma discussão se o Brasil inteiro pode ou não fazer revista íntima. Então, em muitos casos, o judiciário ultrapassa demais daquilo onde é provocado e, neste caso, ele está ficando só em São Paulo, que, para mim, não tem o menor sentido. Eu acho que a gente nem discorda nesse ponto, viu, Diogo? Eu acho que, no caso, a justiça, nesse caso, não é cega, tem só um olho direito e está olhando só onde interessa para alguns lados aqui da política brasileira, infelizmente. Muito bem, mas eu parecia que o Rodolfo Maria está querendo entrar na dança da discordância. O que foi que está balançando a cabeça? Não, o Diogo da Luz, ele terminou bem, mas ele começou de um jeito estranho, porque ele fala da polícia rodoviária. A polícia rodoviária não é uma polícia ostensiva, então não há necessidade de câmera. As câmeras acopladas hoje nas fardas dos policiais militares, que são policiais ostensivos. É isso. E quando o Ricardo Rous fala que cadê os outros estados, que precisa ter uma ação no Ministério, né, para que o STF olhe para essas pessoas, eu não vi ação, por exemplo, de Salvador, do Macapá, de Manaus, Porto Velho, Fortaleza, Recife, Aracaju, Maceió, Rio de Janeiro. Eu só vejo São Paulo entrando na seara. Por quê? Está sendo provocado? Nós estamos provocando o STF com isso? Negativo. São Paulo é o maior berço eleitoral do Brasil. Por isso que todos os holofotes e as visões estão em São Paulo. Mas veja que a Polícia Rodoviária é ostensiva, sim, e para quem anda pelo Brasil, a Polícia Rodoviária, inclusive a federal, em muitos estados por aí afora, ela é aquela que aplica a multa. E é aquela que muitas vezes chega na janela e acaba fazendo um acordo para não aplicar a multa. O que é isso? Achar que a Câmara resolveria isso. Falamos da percepção de corrupção novamente. Por isso que o Brasil é assim. Mas, ô Paulo Loyola, por que essa cisma só com São Paulo? Por que não pede, então, para todos os estados? Está parecendo uma coisa dirigida, como diz o Ricardo Rose. Aí tira a seriedade da questão. Parece que é uma coisa politizada.
quando, na verdade, as câmeras podem realmente, primeiro, ajudar a produção de provas e diminuir o nível de letalidade. Não é ruim, mas quando fica focado só no estado de São Paulo, que é governado por Tarcísio de Freitas, eleito praticamente pela influência de Bolsonaro, adversário do governo federal, dá a impressão que está havendo uma politização de um tema de interesse público. Capês, eu acho que o tema deveria ser tratado de maneira nacional e não de maneira localizada. Também não vejo razão técnica para se olhar só para São Paulo. Agora, em relação a essa questão da percepção, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, eu, dando algumas palestras no ano passado, perguntava se, em relação aos homicídios, por exemplo, as pessoas que estavam ali se sentiam mais seguras ou menos seguras. Estávamos falando ali do segundo ano do governo Lula, né? E uma boa parte das pessoas levantava o braço. Talvez se eu fizesse essa pergunta aqui, ou para você que está aí em casa. Agora, o que aconteceu com o indicador, por exemplo? O indicador de homicídios, ele diminuiu 5% nacionalmente. Ou seja, a percepção, e aí estou voltando só um pouco naquela questão da transparência internacional, ali ela nem sempre está conectada com a realidade. Sob o ponto de vista do STF, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para esse processo de maneira nacional e não só para São Paulo. Muito bem. Eu só fazer um comentário. Quando você tem baixos índices de homicídio, São Paulo, por exemplo, tem um dos mais baixos índices de homicídio do Brasil. O nível de homicídios, quando cai, ele não cria uma sensação de segurança no cidadão. Porque, normalmente, os homicídios eles acabam atingindo, muitas vezes, criminosos que matam uns aos outros, isso faz subir o índice, e o homicídio ocasional também. Quando você fala, por exemplo, no aumento de latrocínios, extorsão mediante sequestro, por exemplo, pode ter um nível de extorsão mediante sequestro muito menor do que de furto e de roubo. Mas se tiver 30, 40 sequestros numa cidade ou num estado durante um mês, isso cria um pânico generalizado. Então, tem crimes que realmente tiram a tranquilidade. A abordagem em semáforo com motociclistas armados, invasão de residências para assalto dentro de casa e sequestro. São crimes que aterrorizam, assim como ondas de estupro. Então, a percepção, você tem razão num determinado sentido de que a percepção, ela não tem a ver, às vezes, com um determinado crime. Mas no caso da corrupção, eu acredito que não se possa fazer esse paralelo, mas é claro, cada um tem a sua opinião. E lembrando que, se for olhar para furtos também, caiu 10%. Então, também foi outro indicador que caiu. Só reforçando esse meu ponto de que a percepção nem sempre está conectada com a realidade. Eu falei que, mas é que o furto, o que assusta é assalto a mão armada, o que assusta é estupro, o que assusta a população é o sequestro. Isso cria uma sensação de intranquilidade. Você pega seu veículo, sai, está parado no semáforo, olhando para os lados, se você vai ser assaltado, está andando na rua, tem que tirar um relógio para poder caminhar, ou às vezes, mesmo assim, você acaba, vai sair de moto, você é assaltado. É isso que cria o pânico na população. Mas o que você queria falar, Rodolfo? Não, eu confundi na hora que eu fui falar Polícia Militar Rodoviária, eu quis dizer Polícia Rodoviária Federal, que também é ostensivo, o Diogo da Luz tem toda a razão. Então você não discorda mais dele? Eu discordei da... Eu discordei da... Ele começou mal, você concordou, então ele começou bem. Eu quis dizer sobre o contingente, porque a Polícia Federal, ela não quer dizer que ela não é investigativa, no sentido de ter contingente a ponto de precisar usar câmeras. E aí, quando ele deu outro exemplo da multa, fez o sentido para mim. Por isso que eu estou me redimindo aqui com vocês, Diogo da Luz. Sim. Estamos de acordo. Okay. A Polícia Federal, que é uma polícia investigativa, assim como a Polícia Judiciária. Sim. Não haveria a mesma necessidade de usar as câmeras da Polícia Ostensiva, que está no confronto o tempo todo. A Polícia Rodoviária Federal, ela é ostensiva também. Concordo? Muito bem. Vamos permanecer um pouco mais nesse debate, então? Vamos, então. Não tem problema nenhum. Aqui não tem tempo ruim. Ricardo Rous, eu quero saber, o Paulo Loyola fez esta comparação entre a criminalidade focada nos homicídios e a sensação dos índices de corrupção. Por que você concorda com ele que a percepção de segurança com relação à queda de homicídios pode ser usada como analogia
um parâmetro para analisar o aumento da percepção de corrupção ou são fenômenos distintos? Qual a sua avaliação? Eu acho que a população sabe na pele o que vem acontecendo no Brasil e a gente tentar jogar nessa falsa percepção da população com índice A, B ou C é bem complexo. Eu acho que nós temos aqui uma sensação de insegurança no Brasil de maneira geral e isso muito dado pelo posicionamento das nossas autoridades, em especial autoridades federais, que a gente não vê combatendo de forma contundente as nossas fronteiras, que parece que acontece o que quer nas nossas fronteiras, combatendo, indo atrás do dinheiro do crime organizado, seja o Comando Vermelho, seja o PCC, seja o que for. Falta a vontade de uma grande liderança nacional em combater o crime organizado no Brasil. Isso, por si só, ajuda na sensação de segurança, junto com todas as outras ações que nós temos. Então, falta, na minha percepção, por parte principalmente do governo central, essa determinação, essa vontade de combater o crime organizado e se ventilar isso. Muito pelo contrário. No começo do mandato, a gente viu pessoas no governo federal dizendo que se roubar um celular para comprar uma cervejinha, tudo bem. E não é isso que a população percebe no dia a dia. Agora, sabe o que eu sinto falta mesmo nesse... Espera aí, Paulo, daqui a pouco você sobre fala. a segurança, sinto muita falta, imagino que você também, é que o Estado como um todo pare de discutir picuinhas, coisas menores, se este ou se aquele tem que usar câmera. Eu gosto da ideia das câmeras, mas não acho que tem que impor para um pequeno grupo, ou para todos, ou para nenhum, ou melhor, deixar que cada um se organize. Mas eu queria mesmo ver o Estado, todos os órgãos do Estado, discutindo soluções, aprendendo com coisas que deram certo e copiando. Aí sim faria sentido. Tem um exemplo na cidade de São Paulo, com a Smart Sampa, que é brilhante e eu tenho até a impressão que ele nem imaginava que ia acertar tanto no alvo como acertou. Em pouco mais de 6 meses de funcionamento, um conjunto de câmaras de reconhecimento facial espalhados pela cidade de maneira inteligente, com acompanhamento, porque a câmara sozinha, como aquela que querem colocar lá na Praça dos Três Poderes, vai custar uma fortuna e não vai adiantar nada. Esse conjunto de câmaras fez a GCM, que não é polícia, já identificar e prender mais de 500 criminosos condenados que passeavam livremente pelas ruas da cidade. Imagina, eles passavam na nossa frente, no shopping, na rua, na 25 de março, por aí afora, e agora estão presos. Esse modelo tem que ser replicado no país inteiro, porque tem estados que têm mais condenados nas ruas do que nas prisões, e a polícia não está dando conta. Paulo Loyola. Na verdade, assim, toda vez que alguém não tem argumento, número ou qualquer tipo de noção para defender algo, ela vai apelar para o seu medo. A população sabe, é assim, as pessoas veem. E isso é um desserviço para quem está discutindo gestão pública. Essa estratégia do populismo para dizer, olha, está horrível, vocês não devem acreditar nesses números. E é o que leva a gente justamente para decisões ruins. Esse tipo de narrativa, a população sabe, sem mostrar nenhum número, serve só para te confundir, só para te gerar medo, só para uma fala ideológica, sem nenhuma função na gestão pública brasileira. Pois é, mas quem está duvidando dos índices foi o ministro da Gestão, né? Vinícius Carvalho.